Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu vou trazer um caso para a gente discutir um tipo de exame que é a uretrografia por RM. Um exame que não é muito conhecido e vou passar para vocês, relativamente simples de se fazer, algumas dicas para a gente executar esse exame e aumentar o portfólio de exames de vocês. Então, o caso tratava de paciente sexo masculino, 38 anos, procurou o serviço de emergência por queixa de retenção urinária há cerca de 3 dias associada à dor. Conseguiu esvaziar a bexiga, possivelmente por mecanismo de transbordamento. Ele relatava que ele urinava de pouquinho a pouquinho. Na emergência foi feito diagnóstico clínico de infecção do trato urinário e orientado a ele procurar um urologista. O uro identificou que o paciente tinha essa dificuldade de urinar há muito tempo. Na investigação, ele tinha uma próstata pequena, um exame clínico, tá? O ultrassonografia demonstrou uma próstata com peso de 18 gramas apenas, né? E o estudo de urodinâmica demonstrou uma fluxometria urinária máxima de 6 ml por segundo, quando o normal é 20 ml por segundo, e um fluxo urinário médio também abaixo do normal, né? De 3 ml por segundo, normal é de 10 ml por segundo. O resíduo pós-miccionário é significativo de 180 ml. E ele tinha uma história patológica pregressa de uma uretrite não tratada com melhora espontânea. Tá? Quando ele tinha 20 anos de idade, lembrando que o paciente tem 38 anos, ou seja, 18 anos após esse episódio clínico de uretrite. Então, o exame que a gente vai propor para esse paciente é uma uretrografia por ressonância magnética. Eu convido vocês a visitarem esses 2 artigos, são artigos razoavelmente didáticos, sob o ponto de vista de explicar o método, a técnica, protocolo de exame. De forma resumida, é um método onde você trabalha na ponderação T2 através da administração de gel, né, pela uretra, e estuda a anatomia dessa uretra, né, com a ponderação T2, especialmente ponderações T2, né, com resolução isotrópica, tá, com técnicas em 3 dimensões. E aí você consegue gerar informação anatômica que são de extrema utilidade tanto para o diagnóstico como para a proposta de eventuais tratamentos que possam ser feitos nesse tipo de paciente. Tá? Então, em resumo, você faz uma administração de gel na uretra, pode ser com xilocaína, lidocaína, até para minimizar eventual queixa álgica durante a administração. Você fixa a glândula por uma gase, então a avaliação do meato uretral é um pouco limitada por conta dessa fixação. E o que a gente vai fazer é no eixo mais longitudinal que se tem, né, que é o eixo sagital, ponderação T2, técnicas de 3 dimensões, né? Space, que a gente utiliza na Siemens, Vista na Philips e Cube aqui na GE. Então, as 3 principais produtores aqui de aparelhos de ressonância magnética, cada uma delas com a sua sequência ponderada em T2 3D. Então, vamos ao caso. Então, no caso, eu vou mostrar aqui para vocês a ponderação T2 que a gente fez, tá, no plano sagital, e eu gosto de trabalhar muito nesse tipo de paciente, né? A gente já vê algum grau de estenose, septação aqui, mas eu gosto de trabalhar muito com o MIP, tá? Então, eu coloquei aqui um MIP, né, uma projeção de intensidade máxima, estou estudando o eixo da uretra, e a gente vê a uretra, né, a maior parte da uretra é a uretra peniana, seguido da uretra bulbar, né, na região do bulbo peniano, depois um pequeno segmento da uretra membranosa e aqui a uretra prostática. Tá? É natural, é fisiológico essa redução do calibre da uretra prostática, mas o que nos chamou a atenção foi essa redução do calibre da uretra peniana, que não é usual de se encontrar. Tá? Interessante que você pode, com essa técnica, estimar mais ou menos a distância desse processo até o meato urinário. Então, a gente pode estimar aqui o tamanho dessa distância, né? O meato termina mais ou menos aqui. A gente pode também estimar quanto é que dá, vou aumentar aqui para vocês, ó, quanto é que dá também a distância da extensão desse processo de estenose, tá? Também caracterizados, são dados importantes para programar o tratamento desse tipo de paciente, ok? Então, basicamente, é uma ponderação T2 após a administração de gel no plano sagital, o mais fino possível, né, com reformatações interpoladas de preferência, né, para ter uma informação tridimensional. O plano ideal sagital, inclusive eu posso fazer alguns planos reformatando até de forma curva ao longo do eixo da minha uretra, também permitindo informação. Um exame relativamente fácil, o tempo de execução desse exame também é curto, tá? Não há necessidade, na maioria das vezes, da administração no meio de contraste venoso, né? Com aquisição, a gente faz 2, 3 aquisições dessas, né? E as reconstruções pela projeção de intensidade máxima.
ok? Vamos voltar ao caso, à apresentação. Então, esse foi o nosso relatório, estenose, terço médio da uretra peniana, a 9,3 centímetros do meato, com uma extensão estimada de 2,5 centímetros. Esses dados são importantes, né, para programar o tipo de cirurgia. Observa o espessamento irregular da mucosa, com septações e área de irregularidade do contorno, possivelmente sequelas desse processo inflamatório que ele teve 18 anos atrás. Tá? Demais segmentos ok, corpos cavernosos ok, bexiga sem alteração relevante. Aqui está o corte que eu falei para vocês, é um corte curvo, né, que a maioria dos visualizadores de imagem permite a gente fazer ao longo do eixo. Eu acho bem interessante a gente agregar essa informação da imagem junto com o relatório do paciente, permitindo assim que o médico possa ver exatamente aquilo que está no nosso relatório, né, sob o ponto de vista de imagem e da parte escrita. Bom, então ponto de aprendizado desse caso: a uretrografia é um método relativamente de fácil execução e rápida execução, permite a avaliação da uretra e adjacência com excelente diferenciação de partes moles. Então, diferentemente, por exemplo, da uretrocistografia convencional, né, que você vê razoavelmente bem a uretra, entretanto as partes moles adjacentes, que às vezes são etiologia do processo obstrutivo mecânico na uretra, né, você não tem informação, a ressonância magnética permite essa caracterização, né, a ponderação T2 é um excelente diferenciador de tecidos. Gera benefícios especialmente na uretra posterior, que, por exemplo, na análise comparativa com os benefícios do ultrassom, ela é limitada à uretra posterior, né? Vai no segmento prostático, membranoso, até mesmo no bulbar às vezes é difícil a gente vê muito bem o segmento peniano. Tá? E a estenose uretral ou diminuição do fluxo urinário são as principais indicações desse tipo de exame. Correto, pessoal? Espero que tenha sido útil e um grande abraço a todos.